quando é considerado o caminho assensitivo de estudo e esclarecimento à luz da bonançosa doutrina espírita, isso corre alguns riscos devido ao cientificismo que nós trazemos e aquilo que verte de uma perquisição pela perquisição, sem um desejoso de descerrar questões que preciso reconhecer que por hora estão defesas, como o próprio andamento da regeneração no rol terráqueo, que está em curso essa transição do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, que Jesus, o Cristo de Deus, conduz sob a jurisdição do seu leme, mas cujo desdobrar é defeso ao trabalhador humílimo. Ele, como o divino condutor, é que sabe o caminho que vai percorrer para esse movimento da transubstanciação da condição da Terra, mas que aponta uma situação gravosa e delicada atual, que é o risco de ser recambiada e degradada para um outro orbe, caso não me disponha ao empenho da fé e do esforço que cabe a mim de estender. Existe o instante em que eu fui preparada para esse retorno aqui, e isso acontece levando em conta o desempenho moral que tive na minha encarnação pregressa, a forma como adentrei o astral e a necessidade e aprendizado que foi levado comigo quando aportei por lá. Isso, em levado em conta, me varre com o que aprendi de lição, de aprendizado, de prática. E com esse embasamento é feito um cronograma de estudo, de prática, de acrescentamento, para que eu tenha uma condição a priori maciça de voltar à Terra para nova rodada de aferição com o máximo de bagagem e de capacitação assimilada. Por isso, quando eu estive lá,
o que eu havia levado enquanto aqui foi usado para o tipo de preparo e caminho que perlustrei por lá, e o meu desempenho lá foi e está sendo usado para o tipo de experiência que levo aqui. E em considerando quando estive encarnada, em experiências pregressas e desencarnada, é feito um escopo de como foi traçada essa minha experiência atual. Mas uma outra acontecimento diz do joeiro, que vive nesse momento esse orbe e que vai pensar cada qual de acordo com a sua vibração, a sua aura, para o transicional em trasladar espírito inferior que ainda permanece destoado do patamar a que a Terra está sendo elevada, apesar do conhecimento oferecido, do suporte. Em Pontos e Contos, Humberto de Campos vai dizer no capítulo Espiritismo Científico apenas da trajetória que traz a pesquisa científica, sem menoscabar a importância justa, nobre, de fazer uma varredura consciencial para a frutificação doce que tenha no seu indefectível de dizer da árvore, mas vai deixar um chamamento para a forma como eu uso aquilo que conheço, e não o conhecimento em si. E o imperativo de colocar na roda da minha conduta o que tenho assimilado e recebido. Porque o conhecimento estanque, parado, forma lodo, cria réptil nessa água parada e se torna inútil. Mas aquilo que vai chegando até mim, que eu consigo tornar assimilável e praticável, precisa reverberar na forma como eu encaro as circunstâncias, como eu enxergo o que me acontece, como eu lido com o que ocorre, como eu intervenho em dada situação, usando a intuição, a inspiração, a lógica, enquanto sabedora de que a intuição ela suplanta a lógica pela lógica, mas que nós precisamos ter uma conduta que bem barate o bom senso, a ponderação, que me ajuda a usar com acerto a intuição. Por isso, é uma convocação
de ir mal na ilação moral, e que precisa caminhar junto com a elevação supracitada da moral. A obra de Kardec em O Céu e o Inferno e a Gênese foi mexida no ido da sua desencarnação, e com isso ocorreu uma retirada e adulteração de algumas partes, que pouco a pouco, num conta-gota, está sendo feito o recorte e a recostura desse conteúdo. Uma das questões que foi talhado por Kardec nesses livros supracitados e que foi demovido no subsequente, via adulteração, é o aumento da minha responsabilidade e do meu livre-arbítrio associado ao conhecimento. Daí, quando eu recebo uma informação, é imperioso associar isso ao uso correto a que se destina. Caso contrário, eu me complico moralmente, porque me torno mais responsável por aquilo que chega até mim. E diz desse esforço para caminhar com o burilamento moral. Caso contrário, vou ter a arma intelectual como um gatilho de crime, visto que o raciocínio, a inteligência pode se desenvolver desatrelado do sentimento elevado da virtude. Isso me faz fatalmente usar uma dada esclarecimento como uma forma nefanda de prejuízo ao outro. Por isso, vai dizer que a caminhada e o auspício cristão, ele não vai acontecer usando uma dedução de filosofia, de ideia, uma rotulagem de uma pesquisa, de uma ciência, que pode ter o seu brilhantismo, de acordo com o ponto de vista daquele que olha aquilo. Mas que, se nós pegarmos a trajetória dos mártires do cristianismo e fizermos um amplo disso, vai avultar o valor e o cetro da fé que doou a vida para dar seguimento ao conhecimento do Cristo no mundo, que per si estava perdido, imerso numa indiferença, numa destruição, num alheísmo, tal como ocorre. E
que vestiram a túnica e o selo da constância, se dando em holocausto, na renunciação suprema, imolando-se por essa causa. Por isso, a constância, a estabilidade de manejar os recursos que eu traga para uma dada direção, diz da minha fé, da minha vontade, que é capaz de acender uma tocha de seguimento e de persistência naquilo. Num ambiente onde há energia contrária, oposta e alienígena de todo mosaico. Quando acontece a autopercepção da energia que movimento e do que isso me conecta, é fácil vislumbrar como existem corrente energética diferenciada e que se expressa em vento, em tempestade, em dinamite, que cruza o ar. Para que eu consiga me manter naquela proposta em meio a isso, é a fé que movimenta recurso de estabilidade e me dá um desfraldo naquilo que eu trilho. Visto ela ter um efeito, seja tônico, antídoto, anestésico, bálsamo, que me auxilia a vencer minha imperfeição, a minha sombra, e traçar um caminho importante de fruto, que é um caminho de madureza, quando eu já consigo realizar o serviço, colocar isso à disposição do outro, visto que o que detenho momentaneamente no provisório pertence ao entorno e precisa ser disponibilizado no concreto, e isso é indício de uma madureza moral, onde já sou capaz de apresentar isso. Quando eu ainda estou enlenhada com aquilo que me contrafez no que eu vivi, alguma dificuldade que chegue até mim, isso mostra que eu ainda estou numa fé pequena e que a minha vontade, ela oscila, dando aso a que energias recônditas menos nobres venham a fluxo, trazendo perturbação. Eu estava vendo o documentário da Mary Moore e é curioso como mostra a monoideia que ela trazia do que havia vivido antes e que tinha sido difícil para ela, como ter sido abandonada, ter sido colocada no orfanato. Eu ainda não terminei de assistir o documentário, mas até onde pude assistir mostra ali um espírito que ainda
traz aquela angústia do ontem dela, e que é um risco que todos nós corremos, dado a condição de espírito inferior que eu sou, se não me proponho a esse fortalecimento da fé no Cristo. Que passa pela reforma do meu ser, pelo desejo de enxergar minha falha para corrigir. E na humildade isso se torna tranquilo para mim. E em busca de onde falhei para a devida recomposição daquilo. Caso eu prefira cultivar o meu arrogância, uma deslize, uma queda que tenha havido, a minha dificuldade de olhar para aquilo vai tornar aquilo despercebido para mim. E uma instância de levar uma solução para a situação se perde. E Santo Agostinho vai dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, que existe uma estágio em que eu chego, onde, mesmo que o meu corpo esteja se contorcendo em convulsão, sob o martirológio, a minha alma vai estar planando na aura celeste, na paz. Quando vou fazendo essa regimentação, que passa pela consciência, o viés de ser alguém que viveu luta milenar, que preciso concretizar determinadas forças, determinadas vontades, determinados aprimoramentos, que me dá a condição de ir tendo mais acerto e menos erro. Daí, não é uma procura cega pela novidade, pelo que está em voga, pelo que dá ibope, mas a sintonia com Cristo, onde eu me abstenho de satisfazer imaginativamente, no ilusório, um sentido, para atender ao desígnio do Mestre, ao seu interesse. Visto que o corpo, ele pede bem-estar e grita uma necessidade de se sentir confortável, atendido, descansado, harmonizado. E que, quando existe uma disposição de um talho específico, propriamente o segmento cristão, eu precisarei ser capaz de prescindir disso.
porque estamos numa conjuntura de aguilhão de diferente tipo e que o próprio Jesus trilhou. Visto que enquanto ele esteve por aqui, ele nunca foi compreendido, de fato. A partir do instante que soou a sua aparição pública, onde ele começa os 3 anos em que permaneceria junto ao povoléu, no seu evangelho de feitos, e que foi dado o arranque no carro inicial da festa de casamento, em que transformara a água em vinho, a partir daquele instante preciso, já começou a haver cochicho sobre o fato dele ser um usurpador, um impostor, um mistificador. E isso foi multiplicando um pululo velozíssimo, que o acompanhou ao longo da sua trajetória por aqui. Daí, numa análise fria da trajetória, do caminho que Jesus fez enquanto encarnado, se passarmos um pente fino, ele foi vilipendiado, incompreendido e rotulado. Aceitou esse encargo e se desvencilhava para seguir o seu caminho. Não há um momento em que nós encontremos ele se justificando ou defendendo a sua própria ação, a sua palavra, aquilo que se propuser a fazer. Ele estava imbuído de esclarecer o que era necessário, porque não se evadia do que o competia e daquilo para o qual tinha vindo. Orientava, alertava, para que cada qual achasse esse caminho de luz, mas se deu o testemunho para deixar como norte para nós, não perdeu tempo com a querela, a calúnia, a difamação, que ele sabia que acontecia na sua direção. Mesmo se considerar o espalhamento que foi a sua vida pública, a forma como ele se tornou conhecido e bopado naquela época, pelo milagre e pela sua conduta singular, pipocava os pontos de vista e as adulterações de todo tipo na direção do que ele era e tinha vindo fazer e realizava naqueles meios respectivos para toda a região e o mundo conhecido daquela época. Mesmo considerando que ainda haviam regiões longínquas que não recebeu a sua boa nova, mas o fato é que a vinda de Jesus foi um divisor e isso explodiu recôndito afora, na imediação terráquea. Mesmo ele não estando fisicamente em cada ponto onde se tornava o malho da conversação, alvo, sabia que aquilo ocorria, mas seguiu o seu roteiro, silenciou muita vez, só tomaria a palavra quando
fosse para auxiliar. Caso contrário, ele permanecia no silêncio, na oração e atento ao próximo passo que daria. Recuava naquilo que era solicitado dele, a não ser que fosse por uma atitude livre de fazer o bem pelo bem. E nesses desvencilhamentos seguiu até o momento supremo que se entregou por conta própria. Houve a ação de Judas, que o vendeu por 30 moedas e o localiza com um beijo para que ele seja levado, mas a ida para o suplício foi uma decisão dele. Quando consideramos que tinha poder e percussiência para antever o que estava sendo planado na direção dele e sair daquilo, evadir daquela situação, mas ao ser colocado naquela rede de intriga que iniciou o seu suplício, a sua via crucis até um instante fatídico da cruz em que derramou o perdão, ele o fez de próprio punho, visto que sabia que esse era o caminho, em considerando a entrega àquela situação que ele realizou. E mesmo nessa trajetória que ele fez derradeira, não há um movimento de se exaltar, de colocar um holofote sobre ele, deixar uma imagem positiva sua diante de quem quer que fosse, ou de se revoltar. Essa estabilidade da fé pela fé, do querer bonançoso de Jesus, mostra que esse é o caminho que precisamos buscar. Visto que se ele, como espírito puro, enfrentou essas vicissitudes, incompreensão, e deu esse talho como resposta a isso, preciso desenvolver recurso que me veredicte, me envergue, me gabarite a fazer igual. E sem essa associação com esse voo, qualquer edificação que eu intente realizar, busca, vai ser um resvaladouro da inutilidade, sem o bom sucedimento.